que se o Senhor tiver misericórdia de cada um de nós e derramar o teu Espírito sobre as nossas vidas, nós poderemos extrair lições aqui preciosas para o nosso viver em Cristo Jesus, para a nossa caminhada pela fé em Cristo Jesus. Talvez alguém aqui desanimado, talvez desiludido com a própria fé em Cristo Jesus, hoje possa ser alcançado, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, traz vigor às nossas vidas, traz desejo aos nossos corações de te amar, de estar atento agora à tua palavra, de desejá-la, Senhor Deus, como algo superior nas nossas vidas. Senhor Deus, nada pode ser comparado à tua palavra, que salva, que cura, que liberta, que perdoa, que restaura e que dá a eternidade em Cristo Jesus. Senhor Deus, enche-nos com a tua sabedoria, com a tua verdade, nós clamamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Um clamor de fé. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm clamado. As pessoas, elas têm lutado por muitas coisas. O nosso país é um país desigual. Pessoas têm clamado por uma oportunidade melhor. As pessoas que têm muito têm clamado talvez para ter mais. É uma desigualdade muito grande. Nós sempre veremos grupos de pessoas se formando com os mesmos propósitos, com os mesmos ideais, para clamar por alguma coisa. Meus irmãos, mas o importante aqui é ver um homem que não tinha nenhuma esperança, talvez, na sua vida, que não haveria nenhuma possibilidade de voltar a enxergar, que não havia nele nenhuma possibilidade, ou talvez entendimento para a salvação em Cristo Jesus. Ele está agora diante de Cristo Jesus. Meus irmãos, este homem nos traz uma lição preciosa, um clamor de fé, um gemido com a alma dentro de uma convicção que ele tinha, de que aquele que ali passava era o Messias. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos sendo alimentados pela palavra, mas nos tornamos religiosos ateus, descrentes da verdade de Cristo Jesus. Talvez a soberba no nosso coração nos traga a ideia de que, por estarmos muito tempo reunidos numa denominação, nós temos tudo que o Senhor tem para nos dar. É impressionante. As pesquisas mostram que uma pequena porcentagem dos que se dizem evangélicos tem realmente o novo nascimento. Mas isso é uma pesquisa, é alguém que analisa como eu e você. Só o Senhor sabe quais são, quantos são e onde estão. Mas o interessante é que nos traz um alerta. Quais têm sido os objetivos da sua vida? Quais têm sido as necessidades da sua vida? Por que ou por qual necessidade você é capaz de ir até as últimas consequências de esforço, de dedicação, de estudo? Qual é esse projeto que há no seu coração, que talvez faça o seu coração ficar tão cativo nessa direção? Meus irmãos, tudo aqui vai passar. Somente a palavra de Deus permanecerá eternamente. Talvez seja tempo de nós realinharmos os nossos objetivos. Não mais objetivos de acordo com a nossa vontade, mas com a própria vontade de Deus. Talvez os nossos pedidos, depois de hoje, depois de lermos esse texto, talvez eu até apalhe um pouquinho na interpretação desse texto, mas só do que você leu agora. Será que haveria a necessidade de trocar objetivos no seu coração? Será que haveria necessidade de remanejar essas necessidades e colocá-las nas prioridades, não do homem, mas nas prioridades de Deus para nós? Será que tudo aquilo que nós temos feito, desejado, sonhado e clamado para que ocorra, será que é realmente uma vontade daquele que nós cantamos, que é digno de glória? Que só a Ti, Senhor, nós rendemos glória? Só a Ele será que a nossa vida, os nossos sonhos, mostram que nós cantamos uma verdade ou que nós mentimos agora descaradamente perante o nosso Deus? Será que nós temos uma vida só para o Senhor?
Meus irmãos, Jesus estava indo para Jerusalém e ele atravessava Jericó. Meus irmãos, Jesus estava ali há poucos dias de ser crucificado. Mas é interessante que ele não desviou em nenhum momento o seu alvo. E o seu alvo era subir a cruz e dar a sua vida por mim e por você. Meus irmãos, essa semana eu estava numa escola bíblica e uma senhora, creio que uma senhora de muita fé, mas ainda o seu pastor talvez não tinha explicado a ela sobre a necessidade de Jesus Cristo morrer pelos nossos pecados. E ela levantou o seu dedo assim na sala de aula e disse: Jesus estava com medo de morrer. Eu até pensei em ajudar ali uma intervenção e falar: ele não tinha medo de morrer, não. Ele estava ali sentindo o que seria ter a ira de Deus derramada sobre ele. Mas ele não teve medo de morrer, porque muitos cristãos foram para a cruz cantando e louvando ao nosso Deus. Muitos cristãos foram pendurados com piche e neles ateados fogo para que eles servissem de luminárias aos jardins de Nero, e enquanto eles eram queimados, enquanto lhe resistia o pulmão e as forças, eles adoravam a Deus, mesmo com o fogo ateado. Então, Jesus não estava com medo de morrer. Jesus ele estava fazendo algo por nós, ele tinha alegria em ver que nós seríamos salvos através do sacrifício de cruz. Meus irmãos, Jesus seria preso, julgado, condenado e pregado a uma cruz por mim e por você. E quando ele está saindo de Jericó, diz a palavra que os seus discípulos e numerosa multidão estava com ele. Meus irmãos, essa multidão sempre acompanhou Jesus. Essa multidão estava com Jesus. Primeiro, Jesus tinha um ensinamento, não como os escribas, mas como quem realmente tinha autoridade, porque ele vivia o que ele pregava. Segundo, havia poder no nome do Senhor Jesus e pessoas eram curadas, enfermos eram sarados, pessoas possessas de espírito imundo eram libertas. Jesus, ele multiplicava o pão, ele também alimentava aquelas pessoas. Então, multidões seguiam Jesus, umas para serem curadas, outras para terem pão, outras porque achavam bonita a mensagem dele, mas alguns porque o amavam de todo o coração. É interessante que uma vez Jesus, lá em João, disse: olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não pode ser meu discípulo, não pode continuar. Diz a palavra que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Não somente da multidão, mas dos seus discípulos, daqueles que pensavam que estavam em Cristo Jesus. E Jesus estava agora com essa multidão. Meus irmãos, você faz parte da multidão que está acompanhando Jesus? Você faz parte dessa multidão por quê? Porque quer um milagre? Porque quer pão? Porque acha bonito ser evangélico? Ou porque você nasceu, ou você quer um novo nascimento em Cristo Jesus? Qual é o seu posicionamento dentro da multidão que acompanha Jesus? Meus irmãos, Jesus passa por Jericó pela última vez. E talvez ele passe por você hoje pela última vez. Talvez amanhã você não levante vivo. Talvez amanhã eu não levante. Como você está em Cristo Jesus? Meus irmãos, nós vivemos aqui algumas situações nesse texto. E primeira situação era que Bartimeu vivia numa cidade amaldiçoada. Jericó foi uma cidade amaldiçoada por Deus. Jericó foi aquela cidade onde somente Raabe e os seus familiares foram salvos, mas as muralhas ruíram, porque havia pecado abundante naquela cidade, porque havia desprezo às coisas de Deus naquela cidade, mesmo eles sabendo, porque a notícia chegou a Raabe, chegou aos demais moradores, mesmo eles sabendo dos prodígios, das maravilhas que o Senhor operara, eles não creram no Senhor, eles continuaram escarnecendo das coisas de Deus, voltando as costas para o Senhor, e o Senhor então manda que Josué diga àquele povo que quem reconstruísse ou tentasse reconstruir, perderia seu filho.
Isso acontece, se não me engano, em 1 Reis, capítulo 16, diz que Iel, quando lançou os fundamentos para reconstruir Jericó, perdeu o seu filho, e depois, quando ele colocou o portão em Jericó, perdeu o seu segundo filho, porque Deus havia amaldiçoado aquela cidade. Este homem estava nessa cidade, uma fortaleza que foi derrubada pelo próprio Senhor, através de Josué e do seu povo. Meus irmãos, não é o lugar que você está. Talvez as pessoas às vezes chegam para mim e dizem assim, olha, irmão Pedro, eu estou trabalhando no lugar, mas eu quero pedir as contas. Eu falei, por quê? Ah, tem uma mulher que é espírita, a outra é mãe de santo, o outro lá não sei o quê, o outro é assassino, o outro... Eu falei, minha irmã, que maravilha. Olha que campo missionário para você ceifar ali, para você semear. Ai, mas eu me sinto pressionado ou pressionada. Eu falo, talvez seja falta de oração. Talvez seja falta de busca na palavra. Porque de repente Deus te coloca num lugar para você ser a bênção, ser a luz ali naquelas densas trevas. E você não pega essa bênção e não parte para cima e não avança com o reino de Deus. Meu irmão, o lugar que você trabalha não faz diferença. Este homem estava numa terra amaldiçoada, mas não impediu dele clamar pelo Senhor. Bartimeu, ele tinha uma situação terrível, porque ele não enxergava, e ele não tinha condição de sustento decente. Então diz que ele era cego e mendigo. Duas características terríveis, cego e mendigo. Diz a palavra que ele estava assentado à beira do caminho, aquele que fica clamando por alguma coisa, aquele que fica buscando por alguma coisa, aquele que espera, como aquele homem sentado à porta do templo, quando Pedro e João sobem para a oração. Aquele homem então estava clamando por uma moeda, talvez por um almoço, talvez um dinheiro para comprar ali a sua quentinha. O único recurso que ele teria, talvez a única refeição do dia, não tinha conquistado ainda. E quando Pedro para, eu creio que o olhar daquele homem era um olhar de, me dá um dinheiro, me dá alguma coisa. E Pedro diz, olha, não temos ouro e não temos prata. Talvez uma decepção caiu no coração daquele homem. O homem aleijado, mendigo. Mas Pedro diz, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E é isso que nós temos. Nós temos que buscar as coisas eternas em Cristo Jesus, que o resto ele acrescenta. Este homem então estava numa situação difícil. Meus irmãos, se ele era mendigo, é porque ele não era salvo. Fui moço, e agora sou velho. Mas jamais em toda a minha vida vi o quê? Um justo mendigar o pão. Este homem não tinha salvação. Este homem então ele estava cego em dois sentidos, nos olhos e espiritualmente falando. Este homem vivia em densas trevas. Além dele não ter certeza se ia ter uma refeição no outro dia, se ele morresse naquele dia, ele seria lançado ao inferno por toda a eternidade. A pior situação que um homem pode estar é na condição de não crente no Senhor Jesus. E esse homem, além disso, não tinha dinheiro e não tinha visão. Meus irmãos, você reconhece a sua situação hoje? Você não precisa levantar a mão e dizer, mas você tem absoluta certeza e convicção da sua salvação em Cristo Jesus? Você tem certeza que se a trombeta ressoar agora, você vai subir com Cristo Jesus? Você tem certeza que se você tiver um derrame ainda essa noite, cair aqui morto, sem qualquer possibilidade de uma reanimação, você irá gozar por todo sempre na glória do Senhor? Você tem convicção de que os seus pecados foram perdoados, que você se arrependeu de cada um deles, e você sofreu a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento verdadeiro e salvação? Você tem odiado o pecado e amado a Deus? Essa é uma grande característica que a sua salvação
é real. É odiar o pecado e amar a Deus com todo o seu coração. A miséria não é só por falta de dinheiro. Nós não temos nenhum mendigo aqui hoje. Mas podemos ter mendigos espirituais aqui hoje. Homens e mulheres que estão totalmente equivocados, que não ainda obtiveram a salvação em Cristo Jesus e que serão religiosos lançados ao inferno se hoje Jesus voltar. É preciso que você avalie a sua vida, não eu avaliar a sua vida, mas você avalie a sua vida e reavalie diante da palavra de Deus. É preciso que você leia a palavra e compare com o seu proceder, com aquilo que você tem pensado, com aquilo que você tem feito, principalmente quando ninguém está perto. E você observe as características, se elas são as mesmas características de um homem e de uma mulher nascidos de novo. Havia um homem cego, havia um homem em mendigância, um homem que sequer tem o seu nome aqui narrado. Bartimeu, filho de Timeu, mas não sabemos o nome deste homem. Eu não sei se na época eles sabiam. Este homem não tinha sequer a carteirinha dele, né? Com a identificação. Meus irmãos, ele não só estava à margem do caminho, mas ele estava à margem da sociedade. Eu estive viajando essa semana e ouvi muitas pessoas dormindo em papelão. Eu vi muitas pessoas que já tornaram o hábito de mendigar natural. E as mesmas pessoas estavam ali mendigando nas noites naquela cidade. E talvez elas não tenham mais uma estima para poder correr atrás de alguma coisa. Ou talvez alguns sejam sem vergonhas mesmo, eu não sei. Não posso julgar porque não os conheço. Mas eu creio que é uma situação doída para qualquer pai ver o filho nessa situação, ou para qualquer filho ver o pai nessa situação. E quando eu olho para esse homem que não tinha nome, que não tinha visão e que não tinha sequer a segurança de uma refeição, eu fico pensando em muitos de nós que estamos dentro da igreja do Senhor, mas na verdade estamos cegos, pobres e nus. É o que diz a palavra em Apocalipse. Muitas vezes nós estamos batendo no nosso peito falando, eu sou o cara, eu sou bom. Mas nós estamos totalmente à parte da salvação que é em Cristo Jesus. Meus irmãos, este homem estava sem qualquer perspectiva. Mas é interessante, versículo 47. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Meus irmãos, este homem, ele estava com todas essas dificuldades que nós narramos aqui. Mas ele tinha ouvido, e ele estava atento à situação. E ele ouviu que Jesus passaria por ali. E é interessante que esse homem tem atitudes que muitas vezes nós não temos, que é uma decisão por Cristo. Uma decisão por Cristo. Talvez não aconteceu ainda a salvação, mas você quer Cristo. Talvez você entrou numa igreja, alguém leu a palavra, você foi num grupo pequeno, ou você ouviu um louvor, e você diz no seu coração, eu quero esse Cristo na minha vida. Eu ainda não tenho, mas eu quero Cristo na minha vida. Este homem agora está diante de Cristo. Jesus estava passando por ali, e esse homem, a primeira coisa que ele faz, ele coloca-se a clamar. Meus irmãos, nós temos clamado e reclamado por coisas equivocadas. Nós devíamos clamar por Cristo Jesus todos os momentos da nossa vida. E foi o que esse homem fez. Aquela era a última vez que Jesus passaria. Ele não voltaria mais a passar em Jericó. Ele estava na semana da sua morte. A última oportunidade que esse homem tinha. E ele não a perde. Ele começa a clamar, Jesus. Jesus. Meus irmãos, nós temos o costume de depender de pessoas e não de Cristo.
Muitas vezes nós dizemos assim: meu filho está doente, mas será que aquele médico está de plantão? Olha, meu filho precisa de uma boa escola, mas será que aquele professor está lecionando? Olha, eu preciso de um favor aqui, de uma internação. Será que aquele político está na cidade? Normalmente nós dependemos de homens. Nós temos a dificuldade de depender de Cristo. O seu filho está doente, a primeira coisa é você ajoelhar e orar. O seu filho precisa de um professor especial para a vida dele, ore. Você tem uma necessidade especial em alguma área, ore. Dependa de Jesus, clame a Jesus. Nós normalmente clamamos a homens. Nós temos aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos aquele que todas as coisas pode, que nenhuma enfermidade pode resistir à sua palavra, mas nós não depositamos toda a nossa confiança nele, e sim nos recursos do homem. E é interessante, os recursos do homem são extremamente limitados. Por mais avançado que a ciência seja na nossa cidade, ou na região em que você esteja, há limitações nela. Mas esse homem, ele coloca, ele aproveita a oportunidade. Oportunidades não estão todos os dias aí. As oportunidades, lá na roça tem um ditado, que as oportunidades são como um cavalo arriado. Ele passa, você tem que montar nele. Talvez ele não passe de novo. Isso é um ditado lá da roça. Cristo Jesus é a melhor oportunidade que eu e você podemos ter. E Ele está hoje aqui. E Ele continua poderoso. Ele continua operando as mesmas coisas que Ele operou aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E por que a nossa confiança não é nele? Meus irmãos, esse homem então, ele busca a pessoa certa. Olha o que ele diz: Jesus, filho de Davi. Meus irmãos, este homem não para de clamar. Este homem, ele tem uma oposição sobre a sua vida agora. Diz a palavra que muitos, versículo 48, muitos o repreendiam para que ele se calasse. O que ele fazia? Cada vez gritava mais. Meus irmãos, eu já fui um torcedor de time de futebol. Eu já fui o campo de futebol. Eu já levei a bandeira do time que eu torcia. E eu não tinha vergonha. E eu agitava aquela bandeira grande. Né? Não vou falar a cor, porque eu já não estou mais nessa. Punha no bambu, comprava uma vara, sapecava bem, ou então comprava uma vara de pescar, punha, ia para o campo, enrolava, punha borrachinha, guardava, punha plástico e tal. E eu não tinha vergonha de fazer isso. Hoje eu tenho. Hoje eu vou confessar que eu tenho. Mas eu não tinha. Mas o interessante é que eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Então, quando eu ia lá, eu era estudante em Machado, eu era um crente fariseu, naquele tempo a gente chamava japona, né? Tinha uma biblinha de zipo, eu punha debaixo da japona. Não podia deixar que os meus colegas soubessem que eu ia ao culto. Eu ia ao culto. Eu não era salvo, mas eu ia ao culto. Eu sempre prezei por ir ao culto. Mas esse homem, ele não para com a oposição. Ele não para diante das dificuldades. Ele grita. Ele grita e grita cada vez mais. E ele clama: tem compaixão de mim. E é interessante que nós, os crentes no Senhor Jesus, ou que nos intitulamos como crentes no Senhor Jesus, será que nós temos clamado como esse homem clamou? Com a intensidade, com o desejo, com o vigor, com a força, com a persistência. Será que nós temos clamado ao nosso Deus sobre as nossas necessidades? Será que nós temos invocado o nome do Senhor Jesus? Será que nós temos professado? Porque esse homem ele professa Jesus como Messias. Jesus, filho de Davi. Quer dizer que ele sabia que havia uma profecia, que da raiz de Davi haveria um reino,
E esse reino não teria fim. E esse reino seria incorruptível. Porque era o próprio Cristo reinando. E este homem, então, ele clama ao Senhor. Ele entende que esse é o Filho do Deus vivo. Ele entende que há poder no nome do Senhor para tirar a cegueira. E ele não determina ao Senhor. Mas ele clama, dizendo: tem misericórdia de mim. Sabe o que é isso? Este homem, à margem da sociedade, rejeitado por muitos, ele diz: eu não mereço. Mas ele pode me dar sem eu merecer. Eu não posso exigir. Mas ele pode derramar sobre a minha vida. Tem misericórdia de mim. Mais em cima, versículo 47, finalzinho. Tem compaixão de mim. Olhe para a minha dor. Faça alguma coisa pela minha dor. Meus irmãos, nós temos vivido uma vida evangélica, cristã. Não sei o nome que você quer dar a isso. Mas será que ela passou por esse clamor? Será que ela tem passado por um clamor dessa qualidade, dessa intensidade, desse vigor? Será que nós não estamos quase que achando que estamos na crista da onda e temos rejeitado uma vida de submissão a esse Deus? Será que nós temos entendido que Ele é soberano em nossas vidas e que nós devemos amá-lo em qualquer circunstância? Será que nós podemos deitar na nossa cama e dizer: amo o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento? Será que nós temos isso? Será que nós podemos enxergar isso no texto? Que nós precisamos de uma modificação nas nossas vidas? Será que nós podemos olhar para esse texto e dizer: Senhor, tenho pecado contra o Senhor porque não tenho tido nem a humildade desse homem, nem a perseverança desse homem, e nem o entendimento desse homem de quem é o Senhor, e eu estou há tanto tempo inserido numa comunidade que lê e que prega a respeito da sua palavra? Será? Eu queria que você entendesse isso. Nós vamos encontrar oposição, mas nós vamos perseverar no Senhor ou não? As pessoas vão tentar impedir, meus irmãos, cada dia está sendo mais pressionado aqueles que fazem as nossas leis, né? Os legisladores aqui do Brasil e de outros países, para que o errado seja o certo seja errado. Cada dia mais você vai ter dificuldade de dizer: eu amo a Cristo Jesus. Cada dia mais a oposição vai aumentar sobre a sua vida, sobre a vida da igreja do Senhor, para que ela se cale. Será que nós vamos ter a ousadia? Porque muitos repreendiam para que ele se calasse. Mas esse homem cada vez gritava mais, porque ele entendia quem era Cristo. Se nós entendêssemos realmente quem era Cristo, talvez no nosso trabalho as pessoas tinham ouvido mais de Cristo pelas nossas vidas. Talvez se nós entendêssemos realmente quem é Cristo, nós não seríamos tão covardes. O pai da irmã Francisca, hoje ele está debilitado, né, irmã? Sua mente já não pode mais lembrar das coisas. Mas ele ia lá no ponto de ônibus e ele falava de Jesus. E ele não tinha medo de falar de Jesus, porque ele cria em quem falava. Porque ele tinha convicção de quem era Jesus na vida dele e o que Jesus poderia fazer na vida dos outros. E nós, talvez não tenhamos essa convicção. Por quê? Porque não sentimos ainda.
Porque não tivemos um encontro real com Cristo Jesus, ou não fomos encontrados por Cristo Jesus? Eu não sei. Meus irmãos, este homem pede por misericórdia, mas ele vai além disso. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Olha como é que a perseverança toca o coração do Senhor. Os próprios que estavam seguindo Jesus foram oposição a esse homem que queria se aproximar de Jesus. Mas esse homem continua e clama mais alto, e Jesus então diz: tragam a mim, chame-o. Meus irmãos, eu me lembro muito daquela oração, que a mulher vai lá e pede para o juiz julgar a sua causa. Julga a minha causa, e o juiz era um juiz ímpio, iníquo, e ele não julgava a causa, mas de repente ele fala: pô, eu vou julgar, pelo menos essa mulher me dá sossego. Jesus disse: olha, quanto mais a mim, se vocês pedirem, se vocês buscarem em mim. E por que que nós oramos tão pouco? Por que que a nossa vida de oração é uma vida tão medíocre? Não estou falando de oração aqui 7 horas da manhã, esquece disso. Eu estou falando, se nós somarmos o nosso tempo de oração durante a semana, só mostra uma coisa: ou nós somos rebeldes contra Deus, ou nós não confiamos tanto em Deus como nós dizemos que confiamos. Tem uma frase: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É um ditado. E funciona. A palavra do Senhor diz que ele procurou alguém para se colocar na brecha. Quanto que ele encontrou? Quantos pais aqui hoje precisam de oração pelos seus filhos? Quantos de nós tem alguém na sua família que está passando por enfermidade? Quantos de nós tem algum problema, alguém na nossa família que está em problema de precisar de uma oportunidade de trabalho e não ter? Temos, não temos? Todas essas causas? Por que oramos tão pouco? Quantos de nós conhece alguém que ainda não tem Cristo Jesus na sua vida? Que se ele partir agora, ele vai direto para o inferno. Nós temos muita pauta de oração, correto ou não? Nós deveríamos ampliar o nosso tempo de oração. Este homem, então, ele foi chamado para estar à frente de Jesus. Agora é interessante que este homem, ou qualquer um de nós, que quer estar perante Jesus, precisa de renúncia, não é? A primeira coisa que esse homem faz, versículo 50, lançando de si a capa. A capa servia como proteção. A capa servia como abrigo. A capa era tudo que aquele homem tinha. E quando fala, Jesus te chama, ele pega tudo que ele tem e joga para um lado. Aquilo não é mais importante para ele, o importante é estar perante Cristo. E aquilo poderia atrapalhar a estar perante Cristo. Diz a palavra que aquele homem cego, ele faz alguma coisa que normalmente um cego não faz: levantar de um salto e ir ter com Jesus. Normalmente o cego tem uma restrição para se levantar, correto ou não? Normal, natural. Este homem é tão ousado que ele levanta de um salto, lança tudo que ele tem fora, porque ele vai estar diante de alguém que vale mais que todas as coisas que ele pode conquistar aqui nessa terra. Meus irmãos, o quanto Jesus é precioso para mim e para você. O quanto as coisas que nós possuímos são mais importantes que Jesus. Meus irmãos, casais, cheguem nas suas casas hoje, avaliem tudo que vocês têm. Olhem, abrem os armários, aquela despensa, né, debaixo da pia, tapoeiras. Garagem, né, os homens com aqueles parafusos, tudo guardado. Quantas coisas que nós podemos lançar fora ainda hoje? Quanto peso que nós temos carregado? Agora, será que se Jesus nos chamar hoje, será que nós estamos prontos a deixar tudo mesmo, até as nossas casas, e ir após Ele?
A gente cantava a musiquinha do Zaqueu, que nós cantamos muito tempo, aquela musiquinha. Falava, largo tudo para te servir, né? É isso mesmo, largo tudo para te servir. Eu acho que é mais ou menos isso. Aquela musiquinha fazia a igreja pecar todo dia. Nós não costumamos largar nada, gente. Nós estamos apegados às nossas coisas, né? A maioria delas não serve para nada. Faz tanto tempo que nós temos e não usamos e nem utilizamos, e nós estamos apegados àquilo, né? Agora esse homem não. Ele lança tudo fora. Ele levanta de um salto, porque ele vê que ele estaria com a maior oportunidade, o maior privilégio e a maior bênção da sua vida, estar diante de Jesus Cristo, o Filho de Davi. Meus irmãos, eu sempre digo que nós precisamos estar prontos para deixar aquilo que é precioso para nós nessa terra, por aquilo que é precioso nos céus. Eu tenho falado muito sobre os cânticos que nós cantamos aqui, porque muitas vezes nós cantamos sem sequer entender o que nós estamos cantando. Muitas vezes nós fazemos declaração de fé sem sequer ponderar o que estamos falando. Uma das maiores declarações de fé onde eu vejo a igreja errar é no batismo. Porque a pessoa, muitas vezes, nós não temos como julgar se ela é ou não nascido de novo, correto ou não? A gente até dá uns conselhos ali, faz algumas perguntas, ela não para falar, ó, você está pronto ou não, porque não é essa a intenção. É só para orientar a respeito da importância dessa declaração de fé. E ela vem e declara que de agora em diante ela está para servir o Senhor Jesus. E daqui a um tempo ela volta de onde ela saiu. Nós precisamos levar a sério as coisas de Deus. Nós precisamos ler a palavra com mais temor no nosso coração. Nós precisamos estar prontos para lançar de nós a nossa capa. Nós estamos prontos para levantar e ir ter com Jesus. E levantar de um salto. Levantar com empenho e com vigor. Meus irmãos, e a palavra continua. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Muitas vezes nós criticamos este homem, porque ele pede as coisas aqui. Essa é a necessidade dele. Essa é a necessidade dele. Este homem era mendigo. E ele tinha uma necessidade, olha. E essa declaração mostra que nós temos mais, que ele tem mais fé do que a maioria de nós aqui. Porque ele não frequentava uma igreja, ele não cantava no louvor, ele não dava aula para as crianças, mas ele vai logo e pede a coisa que qualquer um aqui ia duvidar que acontecesse. Por quê? A gente não vê aqui no Antigo Testamento nenhum cego voltar a ver, correto ou não? Este homem é ousado. E ele pede aquilo que afligia. É interessante que a própria palavra diz que o Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E aquele homem, então, ele foi curado. E ele torna a ver. Mas há uma declaração maior do que essa. Vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, o Senhor fez mais do que ele pediu. O Senhor entendeu que a necessidade maior dele não era tornar a ver, mas era nascer como um novo homem em Cristo Jesus. O Senhor é maravilhoso e misericordioso a tal ponto de não se limitar a fazer aquilo que ele pediu, sabendo que ele precisava de algo mais. Eu me lembro muito daquele homem que é levado por 4 amigos à presença de Jesus. Aquele homem vivia paralítico numa cama. E eles chegam à porta daquela casa e não haveria como entrar, porque a multidão se aglomerava. Mas eles então olham para a laje e eles sobem e descem. Eles cavam no meio da laje, fazem um buraco e descem aquele leito em frente de Jesus. E Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Jesus foi onde aquele homem mais precisava, que é perdão de pecados, e onde eu e você mais precisamos, que é perdão de pecados. Talvez a nossa enfermidade não seja curada, talvez a resposta seja, minha graça te basta. Talvez a sua situação financeira, ela não mude nada. Talvez o Senhor vai dizer para você, contente com o que você tem, que é isso que eu vou te dar e acabou.
Mas eu tenho algo para te dar que ninguém pode te dar, a salvação eterna. Vai, a tua fé te salvou. O que ele quis dizer ali? Os teus pecados estão perdoados. Daqui a pouco eu vou subir aquela cruz e o meu sangue vai estar sobre a sua vida. Vai estar sobre o seu corpo. E eu vou justificar você diante de Deus. Esse é o maior privilégio que nós podemos ter. Perdão, salvação, pelo projeto maravilhoso de um Deus santo e poderoso. Meus irmãos, eu e você, nós precisamos entender que uma das características de nós termos a salvação em nosso coração é fazer o que esse homem fez. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus. Meus irmãos, seguir a Jesus é ter intimidade com Cristo, é ter uma vida aos pés do Senhor, é ter a necessidade de Deus em cada momento das nossas vidas. Eu estava conversando hoje com um amigo, até ele nos assiste muito aqui pela internet, ele é de Pouso Alegre, e eu estava contando a respeito da minha conversão. Parece que a gente quer voltar àquele primeiro amor, não é? Mas na verdade a gente não perde aquele primeiro amor, a gente abandona. A palavra de Deus não diz, vocês perderam o primeiro amor, vocês abandonaram o primeiro amor. Porque nós vamos colocando necessidades no lugar de amar a Deus. E nós vamos nos distanciando daquilo que nós sentimos outrora. Mas eu me lembro de arar a terra, uma terra muito vermelha, muito seca, e meu corpo ficava coberto de pó, e eu começava a meditar na palavra, e as lágrimas desciam, e eu ia, na hora do almoço, lá no espelho, estavam 2 caminhos aqui de lágrimas, porque a palavra me colocava de joelhos diante do Senhor. E talvez nós tenhamos perdido isso. Talvez nós precisamos pedir a restauração do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos o desejo de seguir a Jesus. E seguir Jesus não significa vir ao culto somente. Significa estar desejando a Cristo em todos os momentos das nossas vidas. Estar trilhando o caminho que Ele quer que nós trilhemos. Estar procedendo da maneira que Ele quer que nós procedamos. Quer dizer, é de acordo com a vontade dEle que está aqui nesse livro maravilhoso. Os seus preceitos, os seus estatutos e os seus juízos devem estar no nosso conhecimento para que nós possamos tomar decisões adequadas. Guarda no meu coração as tuas palavras. Qual o objetivo disso? Para não pecar contra o Senhor, para andar de acordo com a sua santa e soberana vontade. Então nós precisamos ser a geração que tem alegria no Senhor, que tem desejo de caminhar após Cristo, que tem desejo de ir e anunciar a Cristo, mas principalmente com o nosso viver. E essa é a grande dificuldade hoje que eu tenho encontrado, e talvez que você tenha encontrado, parecer-se com Cristo Jesus. Não dizer para as pessoas que nós somos cristãos, mas que as pessoas digam, você é um cristão. Você se parece com Cristo. Eu nem gosto da tua religião, eu nem gosto do seu Cristo, mas você realmente se parece com Cristo. Não é verdade? Porque ninguém é obrigado a amar Cristo. Tem pessoas que vão dizer, olha, eu não gosto de ser um cristão, eu não quero ser um cristão, mas você realmente, você vive de acordo com o seu Cristo. Mahatma Gandhi, um hinduísta, ele dizia, olha, eu gosto do seu Cristo, mas do seu cristianismo não. Por quê? As pessoas viviam de uma maneira diferente da que pregavam, ou da palavra do Senhor, em desconformidade com a palavra de Deus. E é hora de nós, então, voltarmos para a palavra do Senhor. Seguir Jesus estrada fora. Acontece com aqueles que realmente nasceram de novo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus possa produzir em vocês o que a palavra diz. Eu não tenho como transmitir a vocês essa maravilhosa palavra de Deus, mas o Espírito pode fazê-lo e fazer de uma maneira poderosa e definitiva, no nome de Jesus. Amém?